Noite a todas. Tudo bem? Sou o Thiago Tavares, eu sou idealizador e um dos curadores do Pajubá, o Festival de Cinema LGBTI do Rio de Janeiro. E estou aqui hoje para mediar e provocar um debate barra bate-papo com os realizadores da Mostra Regional Fluminense, né? A Mostra Fluminense é uma mostra que foi organizada para programar filmes com modelos de produção produzidos no contexto do estado do Rio de Janeiro. E aí agora eu vou chamar meu parceiro de curadoria, o Márcio Paixão, para se apresentar e apresentar também os filmes e os realizadores que estão com a gente aqui hoje. Fala tu, Márcio. Olá, gente. Boa noite a todos e todas e todos. Eu me chamo Márcio Paixão, sou um dos curadores aqui da Mostra Regional Fluminense. E hoje a gente vai, como o Thiago mesmo mencionou, a gente vai estar aqui discutindo sobre, né, questões a partir da mostra que a gente pensou juntos, né? Então, estão presentes hoje para conversar com a gente Estradas de Tijolos Amarelos, A Neta de Cibele, o filme Dias, As Canções de uma Bicha Velha e LG Baixada T. Então, são esses 5 filmes que a gente vai conversar aqui, não é isso, Thiago? Isso, perfeito, Márcio. Bom, vamos começar essas provocações. E aí vou fazer uma pergunta que contempla a todos esses realizadores, né? E acho que consegue contemplar um pouco os processos de realização de cada filme. E aí eu gostaria que vocês contassem sobre as motivações de como vocês chegaram nessas ideias, como foi o desenvolvimento efetivo dessas ideias em filme, a partir, claro, dos lugares que vocês ocuparam nessas produções, enfim, contar um pouco mais como foi para vocês o processo de construção realmente desses filmes, como foi a trajetória dessas ideias e como vocês trabalharam para transformar essas motivações, essas ideias, essas provocações em linguagem audiovisual e em estética também audiovisual, né? Como que vocês responderam, como vocês desenvolveram efetivamente seus respectivos trabalhos nessas produções? E para começar respondendo, vou trazer aqui a bicha velha que todo mundo gostaria de ser, o personagem do filme As Canções de Amor de uma Bicha Velha, do André Sandino, o queridíssimo Márcio Januário. Márcio Januário, vem explicar um pouco mais para a gente como é que foi o processo desse filme. Boa noite, boa noite. Agradecer muito de estar aqui, cara. Esse festival está muito bonito, eu fiquei muito emocionado, né? Gostei do nome, né? Pajubá, já adorei isso, assim, de cara. E aí, quando você estava falando, eu comecei a fazer a listinha e anotar, e você me chamou primeiro. Então, assim, eu fui para a Bahia em 2006, que eu estava de saco cheio do Rio, já queria fugir daqui para morar na Península de Maraú. Chegou lá, eu comecei a escutar todas as músicas que eu ouvia desde criança. Me deu essa viagem, assim, de retomar tudo, né? Que é um lugar deserto, uma praia deserta, um lugar lindo, por sinal. E aí estava nessa viagem, vi uma matéria no jornal falando da solidão do homem negro gay na velhice. Eu nunca tinha pensado nisso. Aí foi assim, uma tijolada, né? Eu falei assim, caramba, que coisa. Eu comecei a pensar nisso e comecei a ver que eu estava chegando lá, né? Eu estou com 56 anos. Falei, uau! Para muita gente eu já sou o coroa, né? E as pessoas falam, o coroa. Eu falo assim, sou eu. Que você não vê, por dentro você está com 15, né? A louca. Mas aí eu estava fazendo isso e falei, vou fazer um musical. Resolvi que ia ser um musical e chamei o Vitor Trope, selecionamos umas músicas que a gente já tocava, né? E para pensar nisso, e vim para o Rio fazer um filme com o Clementino Júnior sobre soul music. E conversando com o André Sandino, eu falei, pô, o cara está fazendo um musical, As Canções de Amor de uma Bicha Velha. E ele gostou do nome. Ele falou, pô, que maneiro. Aí ele se ofereceu para filmar o sarau que eu ia fazer no Sesc. Ele falou, cara, isso dá um filme.
E é louco, né? Porque é um filme muito gay e a direção é de um cara hétero, né? Cis, da Baixada, negão, gordo, e trouxe uma sensibilidade, uma outra visão, né? Ele olhou por outros ângulos, né? A gente foi filmando os ensaios também. E aí veio a pandemia, bum! E aí não tinha show. Eu, uau! E aí apareceram os festivais para salvação. Obrigado, Márcio. Falar um pouco assim de como você transforma esse processo de envelhecimento do homem gay numa condição extremamente criativa, extremamente potente, extremamente artística e extremamente revigorada, assim, pronto para essa nova fase assim que todo mundo vai acabar passando, né? Meio que inexorável isso, e tomara que todos nós consigamos envelhecer tão criativamente como você consegue fazer, assim, consegue representar no documentário. Muito obrigado pela resposta. Agora a gente vai falar, ouvir um pouquinho o processo de construção do filme A Neta de Cibele, e a gente está aqui hoje com a realizadora Nicole. Nicole, é com você. Oi, gente, eu sou Nicole Terra Carvalho. Eu sou atriz, roteirista, diretora e por aí vai. Além disso tudo, sou travesti e me reivindico nesse lugar também porque é muito difícil se ver pessoas trans produzindo audiovisual, e não porque a gente não sabe fazer ou porque a gente não quer fazer, mas porque falta espaço. Sobre o processo, eu fiz parte de um curso de audiovisual chamado Áudio Transvisual, idealizado pelo André da Costa Pinto, que é um produtor maravilhoso, uma pessoa maravilhosa e um professor incrível, assim, que nos acolheu de uma forma inexplicável. E ele usou todo o privilégio cis dele para fazer com que a gente pudesse ter voz. Nesse processo, a gente acabou tendo que produzir um filme. Não falo acabou no sentido de, ai, nossa, que saco. Não, a gente fez um filme e o curso ele estava acontecendo durante a pandemia, online. Então, me bateu muito de eu ter que fazer um filme, entre aspas, sem os recursos normais de um cotidiano de produção. E eu estava, na época, também morando com a minha avó, e eu, na época, tinha acabado de me reconciliar com ela, e ela me pediu desculpa pelo nome da família e etc. Só que na semana em que eu estava pensando, escrevendo o roteiro de um outro filme que eu escreveria, ela virou para mim e falou: vou passar o seu nome pro meu gerente. Qualquer coisa eu falei para ele para falar com a minha neta. E aí eu olhei para ela assim, aí eu, quê? Falar com quem? Porque ela nunca tinha me chamado de neta. Ela já estava se acostumando a me chamar de Nicole, mas ela nunca tinha me chamado de neta. Então, quando ela me chamou, eu falei, é sobre isso que eu quero falar. É disso que eu tenho que falar. Porque, querendo ou não, eu fui acolhida por ela depois de muitos anos fora de casa. Eu estava até falando com as outras pessoas que estavam aqui, que eu morei em muitos lugares durante a minha vida, né? E eu saí de casa relativamente cedo. E aí eu voltei para casa dela porque ela me pediu desculpa e fiquei com ela lá, e isso foi, ela ter me aceitado e me chamado de neta foi o estopim para tudo, assim. Então é isso. Legal, Nicole. É muito bom a forma como você explorou as estratégias de abordagem do documentário no seu filme para construir e manifestar essa relação da sua avó, assim, a partir da entrevista, da performance, da autorrepresentação e também da observação, né? Muito obrigado pela resposta. E, dando continuidade aqui às falas, eu vou trazer
Beatriz Rodrigues, produtora do documentário LG Baixada T. Beatriz, fala um pouquinho para a gente sobre o filme, como foi o processo de construção dele. Oi, boa noite. Bom, a construção do processo do LG Baixada T, ela veio a partir de uma vivência de alguns integrantes do coletivo que estavam participando de um curso de teatro em Belford Roxo. A gente do Baixada Cine, que é o coletivo que produziu o filme, a gente circula pela Baixada, mas tem uma identidade muito forte com o município de Belford Roxo. E a partir dessa vivência assim, do teatro, em que a gente convivia muito com pessoas LGBTs, e assim, o curso foi fundamental para a construção do filme, porque ali a gente via muitas pessoas LGBTs que não se sentiam acolhidas dentro desse território de Baixada e ficavam muito felizes de se encontrar ali, de encontrar pessoas iguais, né? Encontrar a possibilidade de você ser quem é, de passar um dia inteiro junto, ir para o bar, beber, fazer o que quiser e sem ter essa repressão, né? E aquilo foi gerando um questionamento, assim, especialmente no Sandro, que foi o roteirista do filme, né? Foi quem idealizou. Ele surgiu na mente dele assim, como que é a realidade das pessoas LGBTs da Baixada Fluminense, sabe? Porque não existe espaço de acolhimento para elas dentro desse território. Então, a gente foi lá, assim, o LG Baixada T também representa um momento bom para o coletivo, porque foi a primeira vez que a gente teve a possibilidade de fazer um curta-metragem sendo patrocinado, tendo recursos através do edital Lab Curta. Então, a gente conseguiu realizar ali o nosso sonho. Fizemos um roteiro bem, bem aberto, né? Só para selecionamos assim algumas pessoas da Baixada Fluminense de vários locais e fomos lá conversar com elas. E foi isso, não tinha muito, né? A gente pensou assim, não, botar uma câmera e ouvir essas pessoas já vai ser muito pra gente, assim. E tanto que foi até difícil fazer o filme durando 20 minutos, porque material a gente tinha para 2 horas, né? A conversa ali era muito boa. Mas foi esse o processo de construção do filme. Nossa, legal demais, Beatriz. E é interessante a maneira como você falou, que você colocou você fala de uma tentativa de manifestar uma identidade, né? A partir desse território. Eu acho que vocês conseguem plenamente. Primeiro, pautar um modelo de produção a partir desse lugar. A gente sabe que a Baixada ela é carente de desenvolvimento de políticas de produção cultural, produção audiovisual, e eu acho que vocês conseguem, além de transmitir na tela essa tentativa de entender o que é ser LGBT na Baixada e também pautando um modelo de produção a partir desses profissionais e também desse olhar, né? Muito obrigado pela resposta. Agora, dando seguimento, a gente vai falar com o Irã Mateus, que é o diretor do curta-metragem Adeus Estradas de Tijolos Amarelos. Mateus, fala tu. Estão me ouvindo? Oi, gente, boa noite a todos que estão acompanhando esse festival maravilhoso. Boa noite, meus parceiros realizadores, a curadoria. Sobre o Adeus Estrada de Tijolos Amarelo, ele foi criado no momento... Ele foi um filme de conclusão de curso, que é o bacharelado em cinema e audiovisual que a gente tem pela UF, que é um curso de cinema público. E ele é um filme que foi realizado muito numa pegada que eu estava tendo como realizador, de não estar conseguindo ter pegadas de produções de maior orçamento. Ele chega nesse final de curso como uma realização de maior porte numa investigação minha que eu tenho sobre o dispositivo do celular. Só que junto a isso, da minha investigação no celular, que eu estava estudando dispositivo e tudo mais, para fazer um TCC nesses aspectos mais técnicos, veio toda uma questão de
caramba, a universidade também foi um espaço para me descobrir como a pessoa LGBT que eu sou, a minha identidade homossexual, né? E pelas vivências e tudo mais. E de alguma forma eu queria, olhando para minhas produções passadas, eu vi como eu não retratei de alguma forma esse meu lado. Então eu vejo a história que eu crio da Deus História de Tijolos Amarelos, que é baseado numa música do Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, como uma forma de eu começar a pincelar sobre o tema, sobre a vivência. Mais do que isso, também tem muito uma vontade de, além, são várias coisas, né? Chegou o filme de conclusão de curso, deu vontade de fazer tudo. Falar sobre uma questão LGBT, falar da potência do filme de celular, e tinha a minha questão primordial, que é sempre me envolver com a música de alguma forma. Então, eu peguei a música do Elton John e peguei o roteiro, eu fiz uma história livremente inspirada nessa música, e a música em si, ela fala de uma relação homossexual conturbada, e a música traz essa visualidade também que se remete ao Mágico de Oz, que serve para trazer elementos plásticos, pictóricos para o filme, né? Então, e aí eu penso também como o Mágico de Oz tem relação com queer em um momento, assim, né? Enfim, coisas que a gente dá para discutir melhor depois, porque é um turbilhão de coisas que eu projetei nesse filme, e saiu um resultado muito legal, assim. Eu acho que consegui de chegar no festival que a gente está e tendo essa conversa que a gente está tendo, muito legal. Legal, Irã. Uma coisa que eu acho ótimo nesse seu trabalho é que você realiza ele com celular, e isso é um valor de produção, assim. É um dos poucos filmes que eu vi que isso é uma potência no filme, assim, um exemplo de como a gente pode construir coisas visualmente interessantes e tecnicamente bem feitas, assim. Parabéns, assim, por essa construção, assim. Dando seguimento aqui às perguntas, a gente tem o representante do curta-metragem Dias, o Paulo César. Paulo, vem conversar com a gente. Oi. Estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Alô? Gente, boa noite. Eu sou Paulo César. Falar desse filme é falar de um momento muito peculiar que a gente está vivendo. Ele surgiu da necessidade... Eu sou fotógrafo e eu adoro sair fotografando as pessoas na rua. E os primeiros meses da pandemia, os 2 primeiros meses, realmente eu fiquei muito abalado emocionalmente, porque eu não tinha vontade de fazer nada, nem de fotografar. E esse filme saiu dessa necessidade de fazer alguma coisa, e de fazer alguma coisa sobre esse momento que a gente estava passando. Eu tinha trabalhado com o Márcio nas Canções de Amor de uma Bicha Velha, e eu já estava engatilhado. Eu queria fazer alguma coisa, e essa coisa tinha que ser com o Márcio, e eu queria fazer alguma coisa investigando mensagens de celular. A minha primeira ideia foi fazer entrevistas com pessoas, amigas minhas próximas, ou nem tanto, mas que essas mensagens de celular pudessem fazer um filme, pudessem fazer uma narrativa. Mas eu abortei essa ideia antes mesmo de começar, porque eu achei que soaria muito falso, muito mecânico. E eu, investigando mensagens antigas, eu já vi que ali eu tinha várias narrativas, desde aquela pessoa que não estava nem aí para a pandemia, desde aquela que estava muito preocupada, e por aí foi. Eu falei com o Márcio adorou a ideia, a gente filmou isso em 2 dias. Foi em junho que a gente filmou isso, né? Justamente quando a pandemia estava... Foi a época mais pesada da pandemia, e a gente também teve que se adaptar. O processo de pós-produção do curta, tanto a produção, a filmagem, já foi totalmente assim... Só eu filmei, eu e o Márcio só, não tinha equipe, não tinha aglomeração. A única aglomeração era eu e o Márcio na casa dele, que ele morava no Vidigal. E o
processo de pós-produção foi inédito, porque eu fiz esse filme junto com o Luan, que também a gente fez o roteiro, e o Luan praticamente juntou as mensagens, os áudios com as imagens que eu fiz com o Márcio, do dia a dia do Márcio em casa, ele em casa durante a pandemia, e o resultado foi isso aí que vocês viram. Legal, Paulo. E é super interessante você falar que é fotógrafo. E como a fotografia do Dias é bonita, né? É interessante Obrigado. a maneira como você constrói esteticamente essa narrativa, assim. É super interessante. Obrigado. Obrigado. Agora eu vou chamar meu parceiro Márcio Paixão, que vai fazer umas provocações a partir A gente dividiu a nossa curadoria, a partir de 2 eixos que dialogam, os times dialogam entre si, a partir de 2 eixos, e também dialogam no sentido global. E aí agora o Márcio vai explicar um pouquinho como foi estruturado o eixo 2, a seção 2 da Mostra Fluminense, e a partir disso ele vai trazer umas provocações, tá bom? Márcio, com você. Oi, tô aqui de volta. Bom, gente, a gente pensou, né, quando chegaram todos os filmes, a gente pensou, né, de como, né, localizar esses filmes em relação ao recorte que a gente estava propondo, que era a questão regional fluminense, né? Pensar sobre, né, essas produções fluminenses dessas pessoas LGBTIA+. E aí uma coisa que foi, né, se articulando foi como, né, essa ideia do território já estava demarcada nos filmes, ela é apresentada, seja como cenário, seja como diálogo, enfim, no discurso, ela estava presente, de certa forma, em todos os filmes, né, que a gente foi observando. E, sobretudo, também a questão das instituições, né, de como eles estão alocados dentro desses territórios. Então, você tem a escola, você tem a universidade, você tem o caminho para o trabalho, você tem a família dentro de casa, as discussões que também trazem dentro da religião, com um filme como o MC Jazz, por exemplo, né? Então, nesse eixo 1, eu pensei justamente nessas instituições e nessas ocupações desses corpos dissidentes, né? Como pessoas LGBTIA+, estão ocupando esses espaços, né, dentro dessas instituições. Então, a ideia, né, pensando aqui, essa pergunta vai para a Nicole, do filme A Neta de Cibele, e para o Paulo também, do Dias, né, de como, né, essas instituições elas são abordadas dentro desse filme, e aí vocês podem entender, falando a importância dessas instituições dentro da luta da anti-LGBT-fobia, enfim, né, de toda essa trajetória, enfim, aí agora com vocês. Pode ser a Nicole. Nicole, você primeiro, por favor. Alô? Estão me ouvindo? Ok. Eu acho que falar sobre família para pessoas trans é sempre muito delicado, né? Para pessoas LGBTs no geral, mas para pessoas trans, eu acredito que exista mais esse tabu, né, na sociedade, essa pressão de... É quase como se as pessoas vissem, obviamente de maneira errada, mas é como se elas vissem que até aqui tem uma certa base que você pode, mas pô, trans não, trans é muito. E tem muita família que, inclusive, aceita pessoas LGBI. Não digo que, obviamente, essas pessoas não passem por problemas familiares, mas é sempre muito delicado quando você aborda a temática da travestilidade, da travestigenilidade, como dizem Dianara e Siqueira. Mas eu acredito que, para além dessas dificuldades, para além dessa delicadeza, a gente tem que falar sobre. A gente tem que mostrar que existem famílias que estão dispostas a conversar, que, caso famílias não estejam dispostas a conversar, outras pessoas estão dispostas a te acolher. Porque o meu filme
ele é também sobre o acolhimento que minha avó fez comigo, é também sobre família, mas ele é mais sobre abraço, sobre lugar, é sobre ter onde ficar e com quem ficar, porque muita gente não tem isso, seja cis, seja trans, as pessoas não têm isso muitas das vezes, e mostrar que mesmo que a gente tenha medo de ficar só, muitas vezes a gente não está. Então, eu acredito que falar sobre família nesse momento, sobretudo de pandemia, sobretudo de que eu gosto de chamar de um delírio coletivo, né? Porque parece que é o que a gente está vivendo, nisso tudo que está acontecendo, e as pessoas virando o rosto para o lado, fingindo não ver. Nisso tudo, eu acho muito importante mostrar que o amor ainda prevalece, que ele ainda existe. Seja da avó, seja da mãe, seja do pai, seja do melhor amigo, seja dos animais de estimação, qualquer pessoa, qualquer coisa, seja da fé, qualquer coisa que nos faça segurar na vida e seguir adiante e sobreviver e continuar lutando, é muito importante ser mostrado. Perfeito, Nicole. É muito bonito ouvir isso, né? O abraço como lugar, né? Que demarca também essa coisa de território afetivo, subjetivo, como um espaço mesmo, tipo, como a Bell Hooks fala de abertura radical, no sentido que a gente escuta muito sobre a tragédia, né? Sobre as violências, que elas existem de fato, né? Mas o amor, né? O amor como capaz de revolucionar também, o amor como esse acolhimento que te dá força para você seguir, né? É extremamente importante que isso exista, né? Também, que seja mencionado, que seja falado, né? Que tenha dor, que tenha amor, né? Que essas coisas convivem, né? Com o nosso cotidiano LGBTIA+, né? E aí, quando você fala também dessa questão, né, da transexualidade, né, tendo esse cuidado, tipo, olha, não, mas é exatamente isso, né, são os recortes necessários a serem feitos, né, onde a gente está localizado nesse processo todo dessas violências que existem, dessas simultâneas violências que existem, né, qual é o nosso papel, por exemplo, enquanto homem cis, né, gay no movimento LGBTIA+, dentro dessa circunscrição toda, né? A gente também precisa repensar dentro do nosso próprio movimento, que é essencial justamente para a gente poder dialogar e estar equanimemente, não sei se essa palavra existe, mas com equidade, né, a gente caminhar diante dessas dificuldades, né? É importante. Obrigado, viu, Nicole? Nada. E aí, agora eu vou chamar o Paulo para poder pensar junto com a gente também essa ideia que aparece também no filme, né? O afeto em relação aos amigos, né? Essa coisa do distanciamento, de estar em casa, esse imaginado da cidade também, né? Do trânsito, dos lugares que o personagem quer participar, quer estar, enfim, né? Nesse sentido de pensar essas instituições, qual é o lugar dessas instituições, né? Dentro do filme, como você imagina que eles sejam, enfim. A questão da família, ela é importante, mas no exemplo do filme, eu não vou te dizer que a solidão, ela abarca muita gente, abarca todo mundo está propício à solidão, mas no filme eu quis fazer esse recorte do homem gay que não casou, que já passou dos 40, dos 40, dos 50, que as necessidades dele no momento de isolamento são totalmente diferentes de um cara hétero casado que tem filhos e a mulher está ali, tá, o cara gay está sozinho em casa, está sem amigos, está sem contato, está sem o contato do contatinho, e a pessoa tem necessidade de sexo, de carinho, de atenção, de desabafar, de ouvir, de ser ouvido. Então, era isso que eu estava... Isso que eu queria fazer, era esse o recorte que eu queria fazer. No filme, ele só teve contato com pessoas ditas amigas. A família, no caso dele, não teve contato, assim, né?
Perfeito. Não, eu fico pensando nessas múltiplas instituições, né? A amizade também que ele tem uma rede, né, de contato, de apoio, né? Ainda que esteja nesse lugar da solidão, que é um lugar necessário de ser refletido também, que pode ser escolha, pode ser exclusão, pode ser, né, que tem a ver com autonomia e tem a ver com o empoderamento do próprio personagem, né? Eu acho que isso fica muito demarcado, essa autonomia e esse empoderamento a partir dessas camadas complexas que está, né, o personagem. Bom, agora vamos passar para o segundo eixo. Obrigado, Nicole, obrigado, Paulo. Vamos passar para o segundo eixo, para o Thiago conversar um pouquinho com a galera do eixo 2. A forma como a gente recebeu, né, esse material e a forma como a gente a nossa recepção a partir dos filmes que foram enviados para a gente apresentam assim uma espécie de sintoma que são caros ao momento, ao contexto e às territorialidades desses realizadores, né? E aí são filmes, e aí os filmes que nos pareceram mais interessantes, a partir desses sintomas, que são retratos de um momento social, histórico e territorial, compõem uma forte relação do filme com o lugar, né? Um pouco pensando aquele contexto do Flaner, do poeta Baudelaire, que lá na modernidade fala dessas pessoas que observam seus lugares, seus arredores, passeiam e compõem uma verdadeira cartografia de afetos, de pessoas, de sentimentos, de vivências a partir das suas cidades, dos seus lugares, né? E elaboram uma relação com esses territórios que não só se dão de forma física, no percurso físico deles, né? Mas também um pensamento cultural, um pensamento filosófico, um pensamento social, a partir da presentificação desses realizadores e desses filmes com esses lugares, né? A partir dessa problemática, a partir desse sintoma, quer dizer, porque, vejam, é muito difícil para a gente, no contexto do Estado do Rio de Janeiro, produzir um outro olhar sobre o lugar onde a gente vive, com a configuração atual de que a gente tem uma cidade, nesse caso o Rio de Janeiro, e muitas vezes é o bairro, é a Zona Sul, que é o palco do Brasil para o mundo. Assim. Então, a gente percebeu esses realizadores também como essas pessoas que passeiam e enxergam essas outras possibilidades de vivência no Rio de Janeiro como cidade, também como um estado, proporcionando com que a gente veja outros olhares desses lugares, assim, compondo justamente essa cartografia de diferentes lugares, né? E essa foi a nossa provocação na hora que a gente estava programando esses filmes. E aí a gente traz como uma provocação para você, esses filmes foram compostos. Os filmes desse eixo são As Canções de Amor de uma Bicha Velha, o LG Baixada T, Copacabana Madureira e Adeus à Estrada de Tijolos Amarelos. E aí eu gostaria de devolver essa provocação que vocês nos fizeram com os seus respectivos filmes, querendo um pouco entender a maneira como vocês lidaram com esses espaços, como vocês representaram esses espaços no filme, de que forma vocês trabalharam esses lugares no sentido de trazer elementos que se manifestariam junto com a narrativa desses filmes. Assim. Essa acho que é a provocação que eu gostaria de devolver para vocês. E para começar esse nosso segundo bloco do bate-papo, eu gostaria de trazer o Márcio Januário de novo, porque é muito interessante a maneira como ele se apresenta no filme e a maneira como ele apresenta os lugares com que ele manifesta a sua vivência. Então, por exemplo, no começo, Márcio, você fala que você
esperavam de você enquanto artista que você se expressasse a partir de um certo gênero musical por conta do fato de você morar na favela, e você rompe com isso. E também você cita em vários momentos no filme os lugares de manifestação, por exemplo, do desejo sexual. Por exemplo, você fala da questão do aterro, você fala do banheiro do McDonald's. É interessante a maneira como a visão do Sandino, que isso poderia muito facilmente ser confundido como uma coisa pesada, como uma coisa ruim. Poderia ter caído na ilha de montagem, mas o Sandino mantém isso no filme e justamente revela como você manifesta a sua vivência enquanto um homem gay, a partir desses lugares que você percorre mesmo. Além disso, há nas Canções de Amor de uma Bicha Velha uma proposta de situá-lo no espaço que você vive. Então, você está dentro... É interessante a maneira como o Sandino te enquadra em relação ao espaço que você está ali cantando, que você está ali vivendo, que é o espaço da favela, assim. Conta um pouco mais para a gente como se deu essa configuração e essa manifestação da territorialidade em você e como você conseguiu transparecer isso no filme. Isso é muito importante, cara, porque eu nasci numa favela no Alto da Serra, em Petrópolis. E era aquela favela antiga, telhado de zinco, que todo era um quilombo, né? Assim, daquelas mulheres negras. Eu tinha várias mães. E eu morei muito tempo no Vidigal. E quando nós fomos fazer esse filme, eu estava morando num lugar lindo, era um barraquinho todo torto, só que as cores eram bem Van Gogh, Almodóvar da parede. Ele não tinha nada em linha reta. A cama não encaixava no canto da parede, o banheiro, ele era todo torto, o apartamento, todo. E eu adorei. E tinha uma laje em cima, que é uma vista, assim, que você pegava uma panorâmica enorme do Vidigal, né? Uma das vistas mais lindas do mundo, né? E aí, quando o Sandino foi fazer o filme, eu ainda falei, vamos lá em cima, não sei o quê, e ele, não, eu não quero isso. Então, Canções de Amor, ele mostra aquela favela, mas ele não foi para aquele lado exótico, né? A gente não mostrou panorâmica, não teve drone, não teve nada disso. E nós fizemos o Dias, também no mesmo lugar. E é muito legal, né? Que o Canções ele tem toda aquela coisa da fotografia, do PC, né? Daquelas coisas assim que... Eu acho que tem uma hora que a fotografia é quase que um personagem, né? Um terceiro personagem de ponto de vista, de observação. E depois, no Dias, foi a mesma coisa. A gente estava dentro de um barraco, no Vidigal, e era aquela coisa que a gente estava passando, essa coisa claustrofóbica, e também nenhum contato com o exterior. Então, é muito legal quando a gente fala disso, né? Porque a gente tinha aquela exuberância, né? E a minha pandemia foi uma tortura, porque ficava aqueles meninos no Vidigal, sem cueca, soltando pipa, com aquelas pirocas balançando, e eu dentro de casa, arrancando os cabelos. E aí, quando teve essa coisa dos processos do filme, tudo isso apareceu. Já estava lá, né? Legal, Márcio. Outra questão fundamental que também se apresenta do ponto de vista territorial, né, que representa a relação desses realizadores com os seus lugares, é o LG Baixada T, né? É interessante a forma como o filme mostra claramente que há uma diferença entre ser um LGBTI+, no contexto territorial da Baixada Fluminense, e ser um LGBTI+, na Zona Sul ou no centro, enfim, nas zonas mais abastadas da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, né, no caso do LG Baixada T, e como o filme, na verdade, se afirma e traz a problemática do território para falar dessas discrepâncias, né? São muitas, acho que o filme deixa essa mensagem de que são muitas homofobias. E, Beatriz, quais foram os elementos que vocês pensaram para trazer a Baixada para o filme, né? Para o desenvolvimento do documentário, para a estética, enfim, para essa narrativa que vocês construíram no documentário?
A territorialidade no nosso filme, ela já está no nome, né? Ela já demarca bem bonitinho lá de onde a gente vem. E quando você cita, você falou exatamente as provocações assim que estavam na nossa mente nesse momento, que era assim, entender que existiam pessoas LGBTs, existem, né, em todos os lugares, em todos os espaços, mas a gente muitas vezes só conseguia encontrar eles ou percebê-los assim mais obviamente nesses espaços assim no centro do Rio, né? E são espaços bem delimitados, né? São áreas pequenas dentro do bairro, dentro do centro, né? Em que você encontra pessoas semelhantes. E aí ficava então essa dúvida, cara, mas cadê as pessoas daqui, né? Como que elas vivem? Porque assim, quando a gente conhece pessoas que moram em outros locais, que moram na Zona Sul, que moram mais perto do centro do Rio, essas pessoas têm sim uma liberdade de ser quem elas são, mas ao mesmo tempo existem alguns acessos que muitas vezes as pessoas da Baixada Fluminense têm negados, né? O acesso ao estudo, o acesso ao trabalho, não se compara ao universo de uma pessoa não LGBT, né? De uma pessoa hétero, de uma pessoa cis, não se compara, mas existe de alguma maneira algum acesso a mais, que para gente que é da Baixada Fluminense já tem isso negado a vida inteira, né? Então, como que a gente faz? Onde a gente trabalha, né? Que horas você sai de casa para trabalhar? A questão da territorialidade de morar na Baixada Fluminense, ela já é mal vista de primeira, assim. Então, você ser uma pessoa LGBT já complica um pouco mais. E aí, se você também não é uma pessoa branca, são empecilhos que vão te colocando, né? Então, onde você trabalha, onde você estuda? E o filme, a gente também queria entender assim, qual a relação dessas pessoas com o território também, porque muitas vezes na Baixada Fluminense você cresce entendendo que para você conseguir alguma coisa da vida, você tem que sair dali, né? Você não pode produzir, você não pode ficar. O significado de sucesso para quem mora na Baixada é sair dali. Então, também entender como que você, pessoa LGBT que mora na Baixada Fluminense, como que você lida também com esse território. Essa questão da territorialidade ela é muito presente nas nossas produções, mas ter esse olhar para as pessoas LGBTs da Baixada Fluminense foi, assim, muito rico no que a gente conseguiu depois ouvir, né? A gente ouve também questões de microespaços, né? A gente tem um olhar da pessoa que está na faculdade, de uma pessoa mais velha que está ali há muitos anos, né? Tem estudo, tem experiência e não consegue entrar no mercado de trabalho, está desempregado há anos. Então, são falas assim que de alguma maneira se cruzam. Ao mesmo tempo, tem uma pessoa trans falando que, assim, dentro de casa, com a família, o tratamento é péssimo, mas ela viu ali no trabalho uma inspiração para conseguir dar seguimento na vida, né, para poder ter uma ocupação ali, conseguir também a sua independência, né? O momento em que você tem dinheiro, você tem uma certa independência. Então, é tanto a questão da territorialidade, mas também desses microespaços que as pessoas LGBTs têm acesso, ou não têm, né? Não, é muito legal, interessante o que você falou, Beatriz. Eu sou de São Gonçalo, né? E, caramba, como eu me senti identificado com as questões. Sou um LGBT em São Gonçalo e sou LGBT e tenho que trabalhar e tenho que percorrer essas distâncias, sabe, para poder justamente trazer o meu ganha-pão, assim. Então, e isso às vezes é muito cerceativo, porque o tempo que a gente passa em distâncias, a gente poderia estar vivendo nos nossos lugares de maneira plena, né? A gente não consegue. E o fato de eu também estar num lugar periférico faz com que eu não desabilite
essa minha configuração a partir de ser um morador de São Gonçalo, a partir do meu olhar sobre os filmes, assim. Quando eu olhei os filmes que nos foram enviados, eu olhei a partir de um morador de São Gonçalo, que é um morador também periférico. Então, a minha visão acabou sendo um pouco mais inclinada por esse cinema que traz muito essa perspectiva de um olhar que não está no centro, Zona Sul, que não está muitas vezes não está no cartão postal, mas está manifestando outras existências a partir dessa configuração desse território, assim, como potência, como possibilidade. E é interessante como o LG Baixada T, ele parte desse ponto de ser um LGBT e num território periférico, e como isso traz a reboque dessa questão a dimensão social, a dimensão de classe, né? Como essas coisas também vêm a reboque por essa vivência, por morar, né? Muitas vezes morar em territórios de periferia, assim. A partir também dessa provocação desses territórios como lugares de transformação, a gente tem o Adeus à Estrada de Tijolos Amarelos, do Irã, né? Que é um filme que traz muito essa questão do território como um lugar de experiências, né? O personagem, o filme inicia com esse personagem chegando nesse novo lugar, e aí é interessante como ele chega e abre a janela e o som dessa cidade invade, né, esse personagem, e como esse novo lugar acaba sendo palco de alegrias, de tristezas, de encontros, também de despedidas, enfim, a vida, né? E é interessante, Irã, como você faz isso de maneira extremamente plástica, né? Como uma tentativa, e também pautada por essa noção de território. É claro que ali é Niterói, mas é uma Niterói que você construiu, né? É uma Niterói que você ressignificou, assim. Conta pra gente como é que você chegou nessa estética, nessa construção dessa Niterói melodramática, extremamente musical. Então, quando eu fiz o filme, ele foi filmado em 2016, mas só veio ser finalizado em 2018. Eu acho que eu não era tão consciente dessas questões territoriais, mas eu entendo que, do momento que eu vou trabalhar o elemento do Mágico de Oz, que tem a estrada e tem o deslocamento do personagem, e é um personagem gay, que é um personagem gay que eu me espelhei em muitos amigos que eu vi de faculdade, que de fora da faculdade do ensino médio, que eu levo para a vida, que estão indo para um outro local, se deslocando, procurando um primeiro emprego, muitas vezes tendo dificuldade em ter esse primeiro emprego para se manter. E ele está se deslocando ali para uma nova cidade que, no caso, é essa Niterói, que está ali de alguma forma no filme, né? Mas também eu acredito que ao momento que eu filmei é uma Niterói que eu filmo de um modo que pudesse ser reconhecido como uma outra cidade qualquer, né? Eu acho que quem é niteroense, claramente, quem passa por Niterói vai reconhecer que é Niterói, mas é muito buscar os lugares comuns dessa cidade que vão trazer essa noção de comum da cidade, né? E tem essa questão do som também, que do som da cidade. Eu quero desembocar numa questão específica, mas dos sons da cidade que vão sendo evocados. Mas eu acho que a grande questão da cidade, que eu trabalho no filme, e que é um filme romântico, melodramático e tudo mais, tem suas tendências ao melodrama, assim, é entender que essa cidade, pegando lá a simbologia do Mágico de Oz, existe a cidade das Esmeraldas, que é a busca, né, da personagem da Dorothy, né, pegando lá no filme, na história. E a cidade das Esmeraldas, no momento que o personagem principal, o Ícaro, encontra o Apolo e eles se relacionam
com a luz esverdeada, aquela luz esverdeada no quarto deles, enquanto eles fazem sexo, ilumina eles. Aquele é um momento que remete à Cidade das Esmeraldas, né? Que ele encontrou, é como se a experiência dele na cidade estivesse sendo projetada naquela pessoa, né? Naquele romance, né? E que é uma coisa que eu acho que eu vivi essa projeção de alguma forma, e eu vejo amigos gays, LGBTs mais novos vivendo essa projeção de novas experiências, novas sensações, e projetando em romances, né? Porque não sei por quê, mas projetando dessa forma na experiência da vivência de um novo lugar, né? E aí, isso eu queria complementar só uma outra coisa sobre o filme que eu acho importante falar, que é um filme melodramático, romance. Eu acho que eu busco muito um lugar comum para falar, porque na época da produção eu penso, é um filme que eu estou usando para ser TCC do meu curso, conclusão de curso de cinema, e se eu devo alguma coisa estar na faculdade de cinema pública, é a minha família, são os meus pais que me apoiaram nessa decisão, me suportaram suportaram no sentido de dar suporte como pessoa, como gay, e apoiaram minha decisão de estudar um curso que geralmente os pais arregalam o olho assim quando você vai fazer, né? Mas suportaram essa decisão, e eu senti a necessidade nesse momento final do curso de alguma forma criar um filme em comum que eu pudesse dialogar nesse âmbito familiar, né? Que eu pudesse um filme que eu pudesse mostrar para o meu pai, para minha mãe, para minha família, e ser um filme que partisse de um pressuposto comum. E o que eu pensei, o que pode ser mais universal e comum que trabalhar com elementos da música e tudo mais, que senão o romance, né, o amor, né, é uma linguagem universal. E aí uma curiosidade, eu sei que estou me estendendo um pouco, a cena do karaokê, né, é um registro único, pensando nessa questão de territorialidade, porque a gente filmou num bar karaokê que dava para a Baía de Guanabara, que eram uns barzinhos que ficavam atrás do terminal, que hoje em dia já não se pode ter aqueles bares, já foram todos fechados. Então, é um registro de uma época também que já não se tem mais esses bares, né? Não sei se eu contemplei tudo que eu queria falar, mas tá aí as questões. Não, acho que foi super esclarecedor, Irã. E é isso, né? Fazer, a gente está sempre fazer esses filmes e colocar a nossa câmera na rua, do lado de fora, no mundo. A gente está sob esse risco eminente de acabar documentando certas decadências ou fins de certos lugares, ou, enfim, acaba fazendo um documento ocidental desses territórios, desses lugares, né? Enfim. Agora, Márcio, é com você. Oi, gente. Então, fiquei pensando aqui sobre, né, a importância, né? Todos os filmes aqui têm em comum a questão da autorrepresentação, e quando não é autorrepresentado, tem uma questão, né, de uma autorização, né, pertencida e legitimada, ou seja, o Sandino, por exemplo, não é uma pessoa LGBTIA+, né, mas escuta, né, com certeza ele deve ter escutado o Márcio, deve ter, né, entendido essa dinâmica, agido com alteridade, com empatia, enfim. Então, nesse sentido, eu costumo conceituar de uma autorização, né, de um pertencimento autorizado, né? O Márcio provavelmente autorizou, falou, não, pode vir, vem cá, saber quais essas dinâmicas que você está falando e tal, o que está pensando sobre, que eu acho que tem muito a ver com o contemporâneo, né? Tem muito a ver com as imagens e com a potência que a comunidade LGBT+, né,
tem produzido e tem pensado sobre si, né? Seja no campo do cinema, das artes, mas enfim, hoje a gente vive essa efervescência, né, de uma ideia de autorrepresentação que revira sentidos, que propõe de fato essas ocupações dissidentes nessas questões das instituições. E aí eu faço questão de frisar nessas instituições porque é a família, é a religião, é o trabalho que também modula esses corpos, né? Também modula comportamento, também direciona desejos, também direciona tipo, para onde apontar, o que tem que fazer. E é muito corajoso e muito, né, importante que nós utilizemos, né, esse cinema justamente para poder fazer essas provocações, para poder revirar esses sentidos, para poder pensar sobre essa família, né, que exige um tipo de comportamento, por esse trabalho que exige um tipo de comportamento. O Irã mostra lá no Adeus Estrada de Tijolos Amarelos, né, qual a bicha periférica desse país pobre que não trabalhou com telemarketing que atira a primeira pedra. Que atira a primeira pedra, né? Eu, tipo, trabalhei com telemarketing também, né? E exige também da gente um comportamento, exige da gente tipo, um comprometimento de oralidade, de voz, como você está falando. E tem toda essa ideia de castrar mesmo, né? De modelar esses nossos comportamentos. Então, a minha ideia é perguntar para todos nessa rodada, para vocês pensarem como que vocês enxergam o cinema, né, dentro desse processo. Qual o papel do cinema quando vocês fazem esse recorte, né? O Márcio também transcende essa questão das artes, porque ele vai, né, da música, né, da interpretação. Ele, agora nos bastidores ele falou que também é bailarino. Então, enfim, dentro dessa dimensão inteira artística que cada um de vocês aqui estão colocados, né? Como que o cinema está alocado nessa perspectiva, né? Como que vocês imaginam que o cinema elabora essas questões a partir das nossas demandas? Pode começar, vamos lá. Nicole, você pode falar isso para a gente, por favor. Estão me ouvindo? Ok. É engraçado você perguntar isso, porque o cinema, para mim, ele sempre foi uma realidade irreal, porque eu sempre gostei de filmar coisas, de fazer, de mostrar coisas com câmera, de montar, de escrever roteiros, de escrever coisas, de atuar, e participei de muitos curtas universitários e tal, mas ter o cinema como propriedade de algo que eu pudesse usar para falar, poder criar, poder mostrar, poder identificar as coisas como eu olho, como eu quero dizer para as pessoas, muitas vezes sem ter que discursar, né, mostrando somente com um filme ou dizendo ou deixando outras pessoas dizerem também, né? Essas coisas são novas para mim, porque eu faço licenciatura em teatro, eu faço teatro há algum tempo já, entrei no meu curso de teatro com 18 anos, e eu comecei o curso de teatro e fui me vendo nesse espaço de um corpo que não era um corpo que era muito comum ali, e quando muitas vezes era representado por pessoas que não entendiam muito bem o que eu passava, não entendiam muito bem quem eu era, não entendiam muito bem o papel que elas estavam fazendo. E aí, nesse momento em que me deram voz, que me deram a chance de fazer cinema, de um sentido de uma produção minha, no sentido de uma produção que eu tivesse controle sobre o que estava sendo dito, né? Porque muitas vezes a gente atua num filme, a gente faz parte de um projeto que não contempla a gente, ou que não tentam ouvir outras vivências que não a própria caixa, a própria bolha. Então, eu acredito que essa realidade irreal, como eu disse antes, ela cada vez mais se torna palpável e cada vez mais ela é aproximada para outras pessoas também, ela é difundida, né? No sentido de o audiovisual, que foi o curso que eu, digamos assim, me profissionalizei em cinema, né? Que eu fiz parte, teve mais de 30 pessoas trans participando, mais de 30 pessoas trans fazendo filme.
o que é muito significativo. Foi um festival só de filmes de pessoas trans, e o Pajubá abraçar o meu filme, abraçar esses filmes LGBTs, é algo muito significativo. É algo que falta muito no mercado, é algo que falta muito nas pessoas. Se você duvida assim do que eu falo, né, pesquisa aí na Netflix quais são os filmes LGBTs que tem. A maioria é de um gay cis branco e a maioria termina em tragédia. E não era isso que eu queria mostrar com o meu filme, não é isso que eu quero mostrar com o cinema. Eu quero mostrar, sim, que é difícil, mas que não é culpa nossa. Nunca foi culpa nossa. Perfeito, Sibeli, perfeito, exato, né? É o que a gente entende como estigma, né? De como essas imagens são deturpadas. Quantas vezes contaram sobre a gente, né? De uma forma deturpada, quantas vezes apontaram e disseram que a gente era, sendo que não consultaram, não perguntaram para a gente, né? Elaboraram, imaginaram sobre nós, né? Disseram que a gente era engraçado, e a gente só podia ser engraçado quando a gente entrava, né, nos grupos, ou seja, a gente acreditou nisso por muito tempo, né? Para ser aceito a gente precisa ser engraçado, precisa ser a piada, né? Enfim, e não é por aí, né? Então a gente está justamente hoje nesse encontro pensando sobre isso, né? Como é complexo a nossa existência, como a gente tem histórias para contar, como as nossas resistências, insistências são necessárias e que precisam ser ouvidas e vistas e questionadas e refletidas, né? Muito obrigado, Nicole, muito obrigado mesmo. E não deixe de fazer filmes, tá? Por favor, continue produzindo, por favor. Bom, Beatriz, você podia comentar um pouquinho para a gente também essa ideia, né, do cinema como aliado em todo esse processo aí que a gente está discutindo em relação às nossas demandas, às nossas existências, nossos questionamentos? Eu até já queria falar logo depois da Nicole, porque muito do que eu enxergo no cinema, assim, nesse sentido de ferramenta, né, de reflexão, de reprodução também de padrões de comportamento, tem um pouco a ver com o que ela disse, mas é impossível não usar a palavra narrativa. A gente do Baixada Cine, a gente já carrega no nome também, né, do coletivo essa territorialidade, e a gente acredita muito na democratização do acesso do cinema para pessoas que não estão incluídas, porque o cinema é uma arte por muito tempo elitista, né? Por muito tempo não, até hoje, né? Muito elitista, muito territorializada para onde moram as pessoas com mais dinheiro. E a narrativa que se constrói é como a Nicole falou, é uma narrativa única, né? Que não nem sempre acompanha realmente a nossa realidade. Então, enquanto a gente não mudar esse cenário do cinema, colocar pessoas fazendo cinema, iniciativas como o curso que a Nicole fez, são fundamentais para que exista uma oxigenação do mercado, né, da cena cultural, da cena do cinema, porque é fundamental que se crie coisas novas, é fundamental que existam outros roteiros que não estão de forma alguma abaixo de qualidade, porque não tem uma câmera de qualidade, ou porque não tem um som de qualidade, mas a narrativa ali, ela precisa partir primeiro, né? Ela precisa chegar primeiro. Antes de uma imagem bonita, o que você está tentando passar? Né? E às vezes no cinema isso falha muito, porque são pessoas brancas, né, elitizadas fazendo. Então as narrativas são as mesmas. E assim como a Nicole falou, o festival aqui é fundamental também para esse processo de construção de narrativas, porque também se não existe mercado, não existe festival, não existe premiação, os filmes também se perdem, né? Então é fundamental que existam espaços também que acolham e que reconheçam essas linguagens.
Exatamente, Beatriz. Perfeito, assim, tipo, sem nenhum, zero defeito. Vocês todos, né? Zero defeito. Perfeito. Ainda bem que isso aqui tá tudo sendo gravado, que eu costumo falar que a gente está produzindo um documento, amor. A gente está produzindo um documento e a gente vai revolucionar, porque é isso que a gente tem que acreditar, né? E aí, na sua fala, eu fico pensando em quanto a gente tem que estar articulado e organizados politicamente, né? Pode falar, Beatriz. É registro, né? A gente, enquanto comunidade, não é registrado, né, ao longo da história. Mas quando a gente faz esse registro, agora a gente está na história, né? Exatamente. O acesso, a democratização a essas tecnologias faz com que a gente exista de uma forma com potência, né? Como você falou, as condições das narrativas. Mais cedo, numa reunião, estava conversando, eu e o Thiago, a gente estava falando de como, né, as classes privilegiadas têm, né, a capacidade e a coragem, assim, de falar sobre as suas vidas e tensionar isso em relação aos momentos políticos do Brasil, né? Então é como se eles fossem dono de tudo, fossem super importantes, né? Dão conta de tudo. Aí minha mãe, aí relaciona a mãe com a revolução lá não sei da onde, o pai, não sei o que morreu, a tia, nananana. Aí quando você vê, o cara é dono das maiores empresas, que dominou o Brasil, que explorou não sei quantas mãos de obra, não sei o que. Enfim, então isso demonstra o quanto a gente precisa, né, estar articulado enquanto sujeitos políticos, né, quanto artista, enquanto cineasta, enquanto pessoa LGBTIA+, enquanto mulher preta, enquanto, né, indígena, enfim, todas as concatenações, né, que estão sendo aviltadas e agredidas, enfim, né, no nosso cotidiano, no nosso país. Bom, eu queria agora chamar o Márcio para poder pensar isso junto com a gente, para poder jogar uma bomba também, explodir tudo, porque ele é desses também, maravilhoso. Vamos embora. Vem, Márcio. Opa, Seu microfone. ligou agora, né? Cara, vocês estavam falando disso e eu estava me coçando aqui, né? Porque a minha inquietude já veio na época do teatro, né? Porque queria fazer coisas, mas não via personagens que falassem o que eu queria dizer e tal. Eu falei, não, eu tenho que escrever minhas peças. E em 2002, 2003, eu comecei a pesquisar e eu levei uns 2 anos lendo e eu escrevi uma peça chamada O Tratado do Bom Combate, que era a história de um personagem preto, pobre, viado e favelado, conversando, dialogando com Dom Pedro II. Como eu nasci em Petrópolis, eu conhecia muito bem a história do Dom Pedro e tal, e eu falava da questão do exílio, né? Como você é exilado dentro da sua própria comunidade quando você é preto, pobre, viado, favelado, e se for negra, se for gordo, enfim, tudo isso que a gente já conhece, né? E nesse processo de escrever, eu acabei ganhando um prêmio e entrei para a FLUP, Festa Literária das Periferias. E foi quando eu comecei a rodar, né? Que é uma das coisas mais lindas do mundo desse projeto, que é de descobrir novos escritores, novos leitores nas comunidades, né? Assim como teve a Flip, o Júlio Ludemir e o S. Salles tiveram a ideia de fazer a Festa Literária das Periferias. E, cara, rodando, né? Que assim, cada semana era numa comunidade diferente. Eu vi a potência, sabe? Quando o Tiago falou, né, dessa dificuldade de trabalhar aí em São Gonçalo e tal, e tinha uma noite na taverna, por exemplo, um sarau, que eu via 150, 200 pessoas ouvindo poesia e aplaudindo e tal. E um sarau aqui na Zona Sul, as pessoas vão, falam e saem e não quer ouvir o outro, sabe? Então, assim, eu acho que o que está se fazendo hoje de interessante na cultura do país, do Brasil, é na periferia, porque a Zona Sul está morta. Então, essa é a nossa hora de chegar e reverter a situação. Eu também estou terminando de escrever um livro sobre a Galeria Alaska, nos anos 80, quando tinha a Noite dos Leopardos e tal, e o personagem principal é a Leti, né? Uma menina trans. Quer dizer, não é a principal, mas acho que é a que eu mais gosto, assim, sei lá, se é meu alter ego trans. E aí eu fui na Galeria Alaska, chegou lá, a Galeria Alaska virou uma igreja. Teatro Alaska, onde reinou Rogéria, onde reinou Heloína, Jane de Castro, virou uma igreja. E o cinema também, que tinha pelo cinema pornô, virou igreja. A galeria virou uma galeria evangélica. E por quê? Eles são corporativistas, eles se irmanam, o cara tá cheirando, eles vão na casa da pessoa. Então, assim, a gente tem... E eles estão em toda parte, né? No Senado, não sei o quê, não sei o quê. Então, a gente tem que se organizar, tem que ter mais pajubás, tem que ter mais essas coisas, e a gente tem que estar mais unido, produzindo, que senão a gente vai perder de 7-1. E a gente tem que ganhar esse jogo doido aí. É por aí.
Perfeito, Márcio, perfeito. É isso, né? As instituições aí colaborando e representando as intenções, só a gente precisa estar atento, forte mesmo e organizados, né? E entendendo, como você disse, fazendo um bom combate, né? Em comunhão de fato, entendendo que, né, a gente está atravessado por inúmeras violências, a gente pode conversar sobre essas violências, não é sobre quem sofre mais violência, né? É sobre, tipo, as existências que são aviltadas, as existências que são negligenciadas, os espaços que são fechados para a gente, né? Então, essa discussão, pensando a partir do cinema, elabora realmente essa necessidade de se pensar, né? Que tipo de cinema é esse? Que cinema é esse que dizem que é cinema também, né? Enfim, muito obrigado, Márcio. Agora, o Irã, conversa um pouquinho com a gente também sobre essa perspectiva em relação ao cinema, né? Como você vê a partir das nossas demandas, você, um homem gay, né? Construindo suas próprias narrativas. Qual é o papel do cinema aí nesse processo de construção de um mundo melhor, você acredita? Então, a partir da minha perspectiva e vivência, a grande parte da minha vivência com o cinema se deu através do contato com a universidade pública, que é algo que, na minha realidade, como gonçalense, nascido em São Gonçalo, eu acho que se eu não tivesse passado por uma faculdade pública, eu não teria tido o contato tão intenso que eu tive com os saberes sobre cinema, sobre a realização, sobre prática de cinefilia, de cineclubismo e tudo que abarca o cinema, de festivais. Então, o primeiro ponto que eu quero citar é que a gente deve prezar pelas universidades públicas sempre, porque por mais que a gente tenha um processo de vestibular que é uma coisa terrível, que uma coisa que deveria ser para todas as pessoas, né, educação universal, não tá sendo, tem esse afunilamento, mas tem que pensar que as coisas que são praticadas lá dentro, elas retornam para a sociedade de alguma forma. Pelo menos, eu penso muito da minha prática com celular, bem um pouco através da dificuldade de realizar projetos de porte maiores e tudo mais, mas essa prática com celular me permitiu vislumbrar muitas coisas do momento que eu penso, se eu tenho um celular e eu estou na universidade, eu posso fazer um filme, qualquer pessoa que tenha acesso a um celular que seja, é um cineasta em potencial. Então, minhas pesquisas, hoje eu estou no mestrado também, pela UF, Universidade Pública, e eu estou estudando isso porque é o meu jeito de pensar que um dia eu posso devolver essa expertise do uso do celular eu chamo até de, quando o filme é feito com o celular, é uma forma de ocupar a tela de cinema, né? Porque o celular não é bem querido pela tela de cinema. Tem todo um histórico de que o celular, enfim, uma câmera barata, assim, popular, como que vai ser cinematográfico? Óbvio que não é cinema. O cinema é o 4K, o cinema é o IMAX. Então, eu já não vejo bem para assim, por esse caminho. O meu trabalho é muito em cima de pensar essas câmeras populares, produções populares, podendo se estabelecer como cinema dos modos mais tradicionais que a gente conheça, assim, não só outros cinemas, né? Mas o cinema da forma tradicional como a gente conhece. E é isso, é muito pensar também que é bacana a gente ter os festivais, é bacana a gente ter espaço para escoamento, a questão de distribuição no Brasil dessa produção e do fomento é um problema, mas a gente tem que pensar que o ensino e a prática do audiovisual podia estar aliada também no ensino mais básico, né? Cineclube nas escolas, ensino de uma linguagem audiovisual, porque, querendo ou não, a gente cresce com a TV, a gente cresce hoje em dia as crianças com smartphone. O audiovisual vai estar ali sendo mostrado, né? Então, por que não dar o acesso a você entender aquilo ali que está... ter essa troca mais para a par, né? Não só receber do que a gente é alimentado pelo audiovisual no nosso cotidiano, mas também a gente está a par das linguagens e, enfim.
dessa troca, né? Ter uma troca mais igual. Perfeito, Irã, perfeito. E é bom você trazer essa questão, essa noção da universidade, e aí pensando a partir de experiências, né? E eu vou contar mais um caso de experiência, porque se não for pela experiência, amor, nem me chama para conversar sobre nada, porque a gente está aqui para falar sobre as experiências, né? Os filmes de todo mundo aqui parte das experiências. Eu acredito nos livros, acredito no que as outras pessoas dizem, respeito, leio, só que eu utilizo aquilo que me cabe a partir, né, das experiências, né? Se não for sobre isso, não é sobre nada. A gente está falando sobre experiência aí, falando das universidades, como é importante, né, esses corpos dissidentes, essas pessoas dissidentes, essas pessoas à margem, né, que não estão ocupando diretamente o centro, não nasceu com esses privilégios que a gente já conhece, né, tá dentro dessa universidade. Eu lembro que agora, recentemente, fazendo o curso de cinema brasileiro na UF, uma disciplina, a professora falou que, a partir de um coletivo de cinema preto, foi mudada a ementa do curso de História do Cinema Brasileiro. Isso é muito incrível. O primeiro filme que a gente assistiu, para vocês terem uma ideia, para começar a provocação, foi um filme da Leona Vingativa, do YouTube. Gente, você quer força maior do que essa, importância maior do que essa, do que a gente está lá ocupando esses espaços? Até o filme Bicha Travesti, que a gente selecionou, que fala sobre essa ocupação, né? Repensar sobre essas estruturas que estão demandando para a gente, né? Enfim, e aí o Paulo pode conversar com a gente. O Paulo está aí? Não, né? Não, eu tô aqui. Paulo tá aí? Não tô vendo aqui, não tá aparecendo para mim. Desculpa, Paulo. Não, Paulo que isso. E, Paulo, conversa com a gente, então, sobre, a partir dessa perspectiva, né? Você também como diretor, o homem preto homossexual, enfim, pensar sobre essa dimensão do cinema dentro dessa nossa trajetória, enfim, dentro dessas nossas buscas, como você enxerga o cinema, a utilidade dele, enfim. Márcio, eu sou formado em comunicação, jornalismo, mas eu nunca escrevi um texto na vida, assim, profissionalmente. Eu sempre me encantei muito mais pela parte de rádio e TV. Então, cinema, para mim, é sinônimo de registro. É pretensioso da minha parte? É um pouquinho, mas quando eu fiz o Dias, a gente está num momento assim da história da tecnologia que a gente não escreve carta, a gente nem e-mail a gente manda mais e-mail, tudo é mensagem no Zap e direct. E quando o celular lota de mensagem, o que a gente faz? A gente apaga todas aquelas mensagens, todos aqueles áudios, todas aquelas memórias, elas se vão. Então, eu quis, um pouco, filmando o Dias, ter esse registro desse momento histórico que a gente está passando, que é uma coisa inédita, entendeu? A gente não sabe em que bicho isso vai dar, entendeu? Mas a minha inquietação como diretor, e o Dias foi o meu primeiro curta-metragem que eu fiz, já tinha feito alguns curtas como fotógrafo, e o Dias, como foi uma ideia muito pessoal, eu falei assim, não, eu quero filmar porque isso tem que sair como eu quero, como a minha cabeça imagina, e o meu trabalho com o editor, e foi isso. Graças a Deus, a gente se deu super bem, mas eu queria registrar, entendeu? Esse momento que a gente está passando, e eu acho que o cinema e mensagem, como o próprio Irã disse, o celular é importantíssimo, né, nessa hora, entendeu? Porque pela praticidade, pelo preço, acessibilidade, todo mundo tem celular na mão, todo mundo pode filmar uma imagem. Então, eu acredito que o cinema, para mim, é isso, é registro. Basicamente isso. Maravilha. Exato, Paulo. É esse registro, né? Que, como a gente comentou aqui, sobre essa coisa do documentar, sobre essa coisa de ter a força, de contar a história, de poder ser revisitado mais para frente, virar arquivo, ser consultado, né? Ouvir sobre a gente, sobre as nossas histórias, para que isso não se perca, né? Todo esse registro da trajetória, que é assim que é construído, né? As elaborações das humanidades, diversos grupos pelo mundo,
se dá justamente em registro, né, de pensar e entender a partir dessas percepções documentadas, né? Então é nesse caminho mesmo, de fato, faz a gente refletir sobre, né, inclusive sobre as nossas existências. Bom, fechado esse bloco, vou chamar o Thiago agora para ele fazer as perguntinhas aí que o público fez durante esse nosso papo. Vai com você, Thiago. Oi, tô de volta. Então, vamos lá. O Lennon Vasconcelos, ele disse que o filme As Canções de Amor de uma Bicha Velha me tocou profundamente. Eu amei. Obrigado, Lennon. O Felipe Alves, sobre o Dias. É um filme lindo e a fotografia é realmente incrível. Agora vamos às perguntas. O Diego faz uma pergunta a todos os realizadores. Que imagem do Rio de Janeiro os realizadores queriam construir ou se contrapor? Existia alguma vontade de representar o Rio de Janeiro de alguma forma? Márcio, vamos começar com você? Vamos sim. Olha, rapaz, eu acabei não terminando uma coisa que eu ia dizer na outra questão sobre o cinema, o que eu acho que, por exemplo, em 2006 eu participei do Mix Brasil, com o filme Pipas, e tinham pouquíssimas inscrições, né? E agora a gente vê que tem milhões de pessoas produzindo, essa coisa do celular é importantíssima, e a gente está podendo fazer isso, né? Escrever o roteiro, dirigir, acertar, errar, isso é o mais importante, né? E aí, nesse lugar, né, de acertos e erros, né, eu fico vendo assim que no Vidigal, que é um lugar que eu já moro há muito tempo, a gente pensa assim que é um lugar, não sei o quê, mas tem muito preconceito, muita homofobia, muita misoginia, né? E até quando e até onde o nosso trabalho chega nessas pessoas. Então, assim, quando eu faço um trabalho, eu sempre penso nisso, né? Eu quero chegar no coração dessas pessoas, mas meu sonho é ser lido por um cara que está no trem, sabe? Meu sonho é chegar nesse público, e acho que a gente está chegando assim num caminho que é muito legal, porque a gente está fazendo isso tudo sem dinheiro. Esses filmes todos a gente está produzindo aí, acho que ninguém aqui tinha um suporte, então se tinha, era muito pouco porque você gasta, né? Então, quando você vai fazer um filme, isso daí que você falou é o mais importante, sacou? Você imprimir a tua impressão digital e do lugar que você está em volta. Acho que todo esse vídeo que eu queria mostrar, que é o lugar que eu vivo, que eu acho que tem que ser visto, ele aparece nos dois trabalhos. Legal, Márcio. Agora vamos seguindo aqui. Nicole, conta um pouquinho mais, responde o público, por favor, essa questão. Claro. Então, eu acho muito importante essa pergunta, porque tem até um momento do meu filme em que eu falo... um momento, o meu áudio está vazando o ventilador, só para saber? Não sei se está fazendo muito barulho na minha voz. Mas, enfim. Eu no meu filme, eu falo uma parte que, por causa da pandemia, né, eu não preciso mais passar por determinadas coisas. E, então, por eu estar em estado de isolamento, eu não passava mais por transfobia na rua, eu não passava mais por cobranças, por olhares que quisessem me encaixar numa cisnormatividade, eu não passava mais por N coisas que eu cito lá, que faziam com que eu desejasse não sair de casa, que eu desejasse ter um mundo melhor lá fora, que eu desejasse ter mais oportunidade de sair sem ter medo de não voltar, para eu poder, por exemplo, chegar ao emprego, chegar ao trabalho, para eu poder pegar o trem, para eu poder pegar o BRT, para eu poder pegar qualquer transporte que for, que vai me deixar em algum lugar. Eu preciso dessa segurança, né? Então, quando a gente fala sobre, você queria mostrar o lugar, e eu falo sobre essas violências, eu acredito que o lugar ele está muito presente ali, né? Porque eu não sei como funciona em outros estados, mas no Rio de Janeiro existe muita transfobia, existe muita homofobia, existe muita LGBTQI+fobia. Então,
é de suma importância a gente mostrar que esses lugares não são só cartões postais, que existem pessoas reais ali e pessoas que machucam outras pessoas, pessoas que fazem mal a outras pessoas. Mas, como eu disse antes também, é importante mostrar que existem pessoas que fazem o bem, que querem acolher. Por exemplo, eu falo também em outra parte do filme da Casa NEM, que é uma casa de acolhimento para pessoas LGBTQI+. É muito importante aqui no Rio de Janeiro. E na época que eu estava produzindo o filme, no meio de uma pandemia, as pessoas da Casa NEM estavam sendo despejadas da casa que elas estavam ocupando. Então, é muito importante a gente falar sobre o Rio de Janeiro. Ele sim influencia na nossa vivência, influencia na nossa visão de mundo, no caso da Mostra Fluminense, né? Mas a gente também tem que falar ele como um lugar real, como um lugar que muitas vezes não é um lugar que a gente queria estar porque a gente não tem opção de estar nele de forma boa, de forma segura. Não tem opção de sentir que a gente pode ir de um canto para o outro sem sofrer alguma coisa, porque é o lugar que a gente mora. A gente cresceu com isso, com esse medo. Cai muito na minha vivência, por exemplo, como uma pessoa antes de me assumir travesti, de passar na rua à noite e ver as travestis fazendo programa. E o programa delas não é o problema, é o que eu volto a dizer aqui. Elas estarem fazendo o que elas fazem, o que elas querem fazer e etc., o que elas conseguem fazer, porque falta muita oportunidade, elas estarem fazendo aquilo não é um problema. Mas a forma que as pessoas cis olham para aqueles corpos, olham para aquelas pessoas, olham para aquelas travestis, me influenciava muito. E isso acontece muito no Rio de Janeiro, essa violência, essa proibição de um espaço e, ao mesmo tempo, a fetichização das pessoas que estão nesse espaço, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar no lugar que faz parte do filme como um lugar vivo, que tem muita influência e que a gente quer ocupar. A gente não quer sair em debando daqui, a gente não quer sair correndo. Como a Beatriz fala, né? Por que muitas vezes a gente não consegue ocupar o lugar que a gente nasceu? Porque muitas vezes é difícil viver no lugar que a gente é inserido, porque as pessoas não deixam, porque as pessoas não querem que a gente fique. E é por isso que é importante a gente lutar para ficar, sabe? É por isso que é importante ressignificar esses lugares. Eu acho que esse lugar ele é muito abrangente para a gente, para todas as pessoas, né? Ele tem essa diversidade, mas muitas vezes essa diversidade não é real. Ela é escondida, ela é posta debaixo do tapete. E volto a dizer, esses festivais, esses filmes, essas vivências, esses discursos estão aqui para a gente mostrar que a gente sai do tapete, dobra ele e faz a casa do jeito que a gente quiser. Legal demais, Nicole. Beatriz, qual é a imagem do Rio de Janeiro que vocês imprimiram no LG Baixada T? Fala pra gente. Bom, a gente tentou passar na narrativa também um lugar de afeto, um lugar de beleza de uma localidade que normalmente não é vista como bonita, né? É taxada, tem muitas características assim que são impostas à Baixada, de um lugar violento, de um lugar pobre demais, de um lugar perigoso, feio, extremamente feio. Eu, crescendo em Belford Roxo, assim, sempre tive essa visão de um local horroroso, assim, né? Que o fundamental para mim era estar longe dali. E com o tempo, à medida que eu fui crescendo, eu fui vendo como pessoal, né? Eu fui vendo como que esse olhar também foi imposto para mim, né? De ter que achar aquilo ali feio e de que só quando eu estava fora dali eu podia me sentir num lugar bonito. E então eu, em algum momento ali, tive essa quebra, né? De entender também quais são as belezas do local. Lógico que
é um local, o próprio município do Rio de Janeiro, né, é um local que pode, sim, ter muitas melhorias. A Baixada também não foge disso, existem muitos locais que necessitam demais de melhoria, mas são características que fazem parte dali, né? O barro, que você encontra em qualquer lugar, o mato, as partes estéticas, assim, das casas que não são finalizadas, né? Que estão ali no tijolo, ou os bares, as cadeiras de plástico, a própria cerveja, todos esses elementos visuais que também fazem parte do nosso território. E a gente, no filme, ali tentou mostrar, tem muitos cenários, a parte de fotografia também, mostra muitos locais, assim, de como a gente enxerga a beleza nesse território, e mostrando um lado que normalmente não é retratado, né? De um local de afeto também para os personagens. Legal, obrigado, Beatriz. Irã, conta pra gente como é que é isso? Qual é a imagem que você queria imprimir? Então, eu acho que numa fala anterior eu já acabou sendo estabelecido que essa cidade, né, que o personagem chega é uma Niterói, mas ela é construída para ser não apenas só Niterói, né, para quem vê de fora, para ser uma cidade comum a quem vê, né, ter essa experiência de uma cidade nova. Só que nessa questão de territorialidade, eu penso muito mais de um terreno afetivo, talvez, né? Porque os usos que eu faço das imagens da cidade, elas são combinadas com esses elementos plásticos do Mágico de Oz, que vão gerar um significado e ali vão gerar um significado, mas a maior questão ali é um terreno afetivo, né? A música que vai construir o roteiro do filme, a cidade não é tão personagem como tipo Niterói, é uma cidade. Mas eu penso que tem momentos emblemáticos assim, pensando na cidade, né? Além do uso do som, e pensando que o filme girou em torno da construção da música, né? Que essa música usada na cena do karaokê é uma versão que eu escrevi, que eu tenho um trabalho de compositor, se vocês quiserem que eu me contratar, também me contratem. Fiz ali, escrevi uma letra aportuguesada de Goodbye Yellow Brick Road, pensando muito num cenário que eu acho que é muito carioca, né? Eu penso principalmente no Feira de São Cristóvão, essa coisa do barzinho meio pé sujo, karaokê. Então, foi tudo pensado para como que o filme vai culminar numa situação de uma pessoa bêbada cantando com toda a alma uma canção que me remete muito àqueles forróis, sabe? Que são criados de músicas internacionais e são músicas incríveis. Então, a minha intenção foi um pouco por aí. É um terreno mais afetivo, mas me remete muito a esse cenário de bar karaokê que eu vejo muito no Rio e de uma cena jovem, talvez, sabe? Legal, Irã. Paulo, conta pra gente um pouquinho como é o Rio do Dias. O Rio do Dias, ele é aquele cartão postal. Quando eu fui filmar lá com o Márcio no Vidigal, ele morava super alto lá, é lindo, era um cenário lindo. E eu filmei algumas cenas das casas, algumas cenas do mar, mas que na edição eu cortei. Eu só deixei uma cena de paisagem, porque eu queria que essa cidade, eu queria anular um pouco essa cidade, eu queria transformar aquilo ali num lugar neutro. Poderia ser uma cidade na beira, podia ser uma casinha numa favela,
ou poderia ser num lugar simples, num lugar rústico, mas eu não queria essa identidade, essa coisa Rio de Janeiro, cartão postal. Isso foi uma coisa que eu fiz questão de, de anular no filme. E a favela, o lugar que ele interage, que ele está preso, está isolado, mas é representado muito pelos sons. Tem um som no fundo do mototáxi, daquela festinha da favela, daquelas vozes do pessoal ali se aglomerando, conversando no bar. E isso está um pouco no fundo ali dos áudios ali. Mais um excelente trabalho também do Luan, que eu vou sempre elogiar aqui. E eu também, eu tive a preocupação também, Márcio, como eu estava vindo desse trabalho com o Márcio Januário, de Canções de Amor de uma Bicha Velha, que eu trabalhei com o Márcio, filmei o Márcio, então eu falei, não, Márcio, a gente vai fazer agora uma coisa totalmente diferente, no mesmo lugar que você filmou as Canções de Amor de Bicha Velha. Eu tive que ter essa preocupação é o mesmo ator, é o mesmo personagem, só que em situações totalmente diferentes. Na Bicha Velha, o Márcio está super falante e tal, e no Dias o Márcio está mudo, entendeu? Então, e voltando a falar da cidade, a cidade é isso. Seria muito fácil eu cair naquele lugar comum do Rio de Janeiro paradisíaco, do Rio de Janeiro festeiro, mas era o que eu não, realmente era o que eu não queria. Legal, Paulo. Gente, obrigado pelas respostas. Márcio, agora é com você para começar o encerramento. Ai, gente, obrigado de verdade, assim, pela troca, pela disponibilidade, por vocês terem se inscritos no festival, né, por ter dado a oportunidade da gente criar esse mapa reflexivo aqui tão potente, tão necessário, né? Eu estou muito lisonjeado de ter, né, participado hoje aqui, de ter escutado vocês, de ter escutado sobre a trajetória, sobre a vivência, sobre a capacidade crítica, né, de existência através desses filmes que vocês propuseram para a gente. Então, desde já, Paulo, Beatriz, Nicole, né, muito, muito, muito obrigado mesmo, de verdade, muito obrigado mesmo. E a todos os outros que não conseguiram estar aqui com a gente, né, também muito obrigado, e assistam os filmes da Mostra Fluminense. Thiago, um beijo para todos. Pessoal, queria agradecer em primeiríssimo lugar o fato de vocês terem feito os filmes, né? Acho que começa por aí. E a gente sabe que as coisas não estão fáceis por aqui, né? E mesmo assim a gente levanta a nossa cabeça e pega a nossa câmera e vai pensar sobre o lugar que a gente vive de maneira social, de maneira política, de maneira estética, né? E a gente se expressa, assim. A gente compôs essa curadoria e essa seleção muito apaixonado por esses filmes, que são filmes potentes, que revelam para a gente um Rio de Janeiro muito diverso. Um Rio de Janeiro que justamente está para além dos cartões postais e revelam como as nossas vivências LGBTIs a mais são diversas também, mas se conectam na luta, na organização e de certa forma dialogam esteticamente, assim. Em segundo lugar, queria agradecer o fato de vocês terem submetido os filmes a gente, né? E a gente assistiu esses filmes com muito respeito e muito carinho. E também queria agradecer a presença, foi muito legal ter conversado com vocês, foi muito bom ter conhecido vocês pessoalmente, conversado sobre esses processos, e agora a gente se conhece, em qualquer lugar, a gente ampliou a nossa rede e a gente está junto, conectado de alguma forma, e seguimos juntos na luta, assim. Antes de encerrar, queria dar alguns informes. O festival segue até o dia 14, todas as exibições são gratuitas e online, né? Então convidem as pessoas que vocês conhecem, compartilhem o evento, e a gente tem uma votação do público, que também permanece aberta até o dia 14, então mobilizem as redes de vocês. Vocês já estão concorrendo ao Troféu Pajubá na Mostra Fluminense, e os filmes vencedores
a partir do dia 15, serão exibidos numa sessão especial com recursos de acessibilidade. Então, também divulguem e ajude a gente a levar esses filmes com recursos de acessibilidade a quem precisa, né? Também informar que amanhã, às 7, a gente tem uma masterclass de coletivas como forma de produção, e no sábado, às 7, a gente tem uma masterclass de roteiro, construção de personagem e estrutura narrativa. E é isso. Queria também convidar o público para assistir com carinho a Mostra Fluminense, mas também assistir a Mostra Brasil Documentário, a Mostra Brasil Ficção e a Mostra Brasil Atraque. Gente, foi um prazer falar com vocês. A gente segue junto na luta, a gente está junto nessa. E o Pajubá, como é a linguagem, o festival também é essa rede de afetos para a gente se encontrar, para a gente se celebrar e para a gente crescer enquanto cidadão, enquanto profissional do setor audiovisual. Beijão e a gente se vê por aí muito em breve.